Olá, tudo bem? Sou o professor Cid Marques, estamos aqui para trabalhar a parte de planilhas eletrônicas. Hoje nosso assunto é o MS Excel, Microsoft Excel, e nós estamos aqui trabalhando com fórmulas e funções. E agora entra na parte de concurso aquilo que começa a separar aquilo do nosso dia a dia do que cai em prova. Por quê? Quando a gente está no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa vida, a gente tem que fazer a fórmula com um objetivo, que é produzir resultados, correto? Para concurso público, nem sempre o resultado é importante. Às vezes, ou na grande maioria das vezes, a função ela é montada, a fórmula ela é montada apenas para que o candidato avalie se aquilo está montado corretamente. Então, o que a gente tem que buscar na leitura de uma prova? Verificar se todos os itens de uma fórmula ou função estão corretos, verificar se todos os itens de uma fórmula ou função estão na sequência obrigatória, porque toda função tem uma ordem e essa ordem é uma regra, essa regra tem que ser respeitada e aí a gente vai seguir para estar fazendo isso daí, ok? Então a função de soma, ela é muito prática, muito objetiva. Todo mundo sabe, você já deve ter visto em outros blocos, que de repente a gente faz uma fórmula colocando igual 1 mais 1. Isso é uma fórmula de soma. Eu posso fazer também uma fórmula onde eu indique que eu queira somar dois endereços, igual a 1 mais B1. Ok, ele vai pegar todo o conteúdo daquele endereço e vai somar. A não ser que aquilo seja um texto que vai produzir um erro, aquilo vai ser somado, ok? O que nós vamos fazer aqui agora é trabalhar com a função de soma dentro de uma faixa de dados ou dentro de células isoladas, ok? Então vamos lá, ó. Acompanha comigo, por favor. Eu trouxe aqui ó, a função soma, onde ela fala, ó, soma todos os números de um intervalo de células ou células indicadas isoladamente. Então são duas coisas completamente distintas que podem ser somadas dentro do nosso trabalho. Então qual seria a estrutura da função soma? A estrutura sempre começa pelo sinal de igual. Então nós temos lá o sinal de igual obrigatório, lembra que eu falei para vocês já em outros blocos, sem o sinal de igual nada funciona, e aí vem o nome da função. Esses nomes, eles são previamente estabelecidos dentro da programação do aplicativo que a gente está trabalhando, que é o Microsoft Excel. Ou seja, se eu digitar errado esse nome, obviamente, nós teremos um erro dentro do resultado, tá? Nesse caso, soma é o termo correto. Então a ideia é, ao invés de você colocar, por exemplo, o sinal de igual, A1 mais A2 mais A3 mais A4 e assim sucessivamente, a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma soma por um intervalo de células, ou seja, eu quero indicar que eu vou fazer a soma começando pelo igual, indico o nome da função, e aí olha o que eu tenho aqui, ó, o primeiro endereço, e vou indicar o último endereço da faixa. O que vai acontecer é que aqui, ó, entre os dois endereços, eu tenho o símbolo. Esse símbolo, ele é o sinal de dois pontos. Esses dois pontos, eles indicam até. Então é como se eu estivesse dizendo, eu quero somar do A1 até o B5. Portanto, todos os endereços dessa faixa de células serão somados. Eu vou mostrar na próxima tela aqui um exemplo de como a gente vai trabalhar isso. Ó. Eu montei uma tabela simples, sem muito informação, somente números, usando a coluna A e a coluna B, que é o mesmo exemplo que eu estava trabalhando lá, e da linha 1 até a linha 5. Então eu tenho várias células, todas elas destinadas com números. Então eu trouxe a mesma fórmula que eu estava fazendo lá, ó, igual soma do A1 até o B5. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu estou indicando, e eu sempre indico para todo mundo que está fazendo prova de concurso público, quando você pega uma função dentro de um programa de cálculo como é o Excel, e ele indica o primeiro e você identifica os dois pontos aqui, ó, como até e o B5, faça esse contorno em volta de todas as células, porque aí às vezes você vai ter que fazer o cálculo de cabeça, vai ter que somar tudo isso para chegar num determinado resultado. E isso vai te produzir um resultado final. Então eu teria que somar todos esses endereços para colocar o resultado final aqui, ó. Só que olha o que a banca faz para você. Às vezes, ao invés de mandar somar todas as células, ela substitui o dois pontos por ponto e vírgula.
O detalhe é que esse ponto e vírgula, neste caso específico, significa e. E olha a diferença que vai fazer. Eu estou fazendo uma estrutura muito parecida, onde eu tenho na primeira aqui, ó, A1 até B5, e na segunda eu tenho A1 e B5, como se eu estivesse somando, ó, somente este endereço e este endereço. Olha como muda a nossa estrutura. Ao invés de, como nesse primeiro caso, vou ter um resultado bem alto, um valor bem alto, somando todos os números, no segundo caso, eu estou somando somente duas células. Então aqui, ó, o resultado 18. Deu para perceber como é mais simples? E aí eu tenho um outro detalhe ainda. É possível que na prova, lembrando que para a vida, né, isso daqui às vezes tem pouca utilidade, mas para a prova pode pintar assim, ó, igual soma, aí eu tenho A1 até B2. Observa que eu tenho que pegar o A1, que é essa primeira célula, até a linha 2 e vou até a coluna B. Então eu tenho esses 4 endereços sendo somados nessa primeira indicação. Aí eu tenho aqui, ó, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula indica E. Então eu estou pegando a primeira faixa E, o A4. Então eu volto lá na minha planilha, vou na coluna A, linha 4, ó. Percebe que esse A4 não se intercepta lá com a primeira faixa, por isso que ele tem que estar separado. Ele não pode estar indicando todos até o A4, porque senão tanto esse quanto esse seriam utilizados, e não é o que eu quero. Aí novamente, ó, ponto e vírgula, E, novamente, B5. Aí é como se eu estivesse dizendo, eu quero somar E, esse daqui também, ó. Apesar desse canto aqui estar junto, eles não se interceptam também. Então eu não posso fazer a faixa completa do A1 até o B5, porque essa daqui vai produzir somente esse resultado. Então eu tenho na primeira faixa aqui, ó, 10, 24, na segunda 16, me daria o resultado 40. Então, ó, eu tenho a função soma, ela é bem objetiva, tá? Ela vai fazer soma de valores, lembrando que se tiver algum texto no meio desse caminho, ele não vai simplesmente somar, ele vai ignorar esse texto, né? Ele vai fazer com que esse texto desapareça. Se tiver, por exemplo, uma palavra ou um número que foi digitado errado em formato de texto, ele vai ignorando isso daí, tá certo? O que ocorre aqui é que eu usei como exemplo somente números, e por usar somente números eu estou mandando somar tudo aquilo que eu desejo. Nesse primeiro caso, então, ó, somou a faixa completa usando 2 pontos. No segundo caso, usou somente os 2 endereços usando ponto e vírgula. E no terceiro caso, eu usei as duas situações, tanto 2 pontos para indicar a primeira faixa, quanto ponto e vírgula para indicar os endereços isolados. Em alguns casos, esse ponto e vírgula muda de função. Esse ponto e vírgula ele vai se chamar argumento. Quando você estiver fazendo uma função que obrigatoriamente precisa que você tenha um complemento para informar, olha, isso aqui eu quero fazer, eu preciso fazer, como é o caso da nossa próxima função. Observa quando a gente for para a próxima função aqui na tela, ó, que eu vou trabalhar com uma função que ela não é somente soma, ela é soma C. Esse C vem de condição. Ou seja, quando você determina uma condição, você está falando, você só vai somar se for atendido determinado critério ou condição. E aí, nesse caso, como que eu vou expressar a condição dentro de uma função? Através do ponto e vírgula. Então percebe que no caso anterior, o ponto e vírgula, ele indicava que eu estava fazendo o quê? Pegando célula por célula para fazer a soma. Nesse caso, o ponto e vírgula ele vai indicar, eu quero somar isso desde que atenda a essa determinada condição, então o ponto e vírgula muda de função dentro da fórmula, tá? Vamos observar aqui como que eu faço a montagem. E aí a minha dica para você é a seguinte, ó. Quando você estiver fazendo uma prova de concurso público, procura fazer um mapa. E esse mapa, olha como ele vai te ajudar. Essa é a estrutura, ó, soma C. Só que olha o mapa que eu faço, ó, vou sublinhar somente o soma. Porque soma é a função principal daquilo que a gente está fazendo, tá? Agora, olha onde que está o intervalo da soma, ó. Está aqui no final. Então, a minha dica para você é fazer esse mapa aqui, ó. Pega o nome da função e a parte da função onde você vai somar. O restante, tudo que está aqui no meio, ó, intervalo do critério e o critério. Isso seria a nossa condição. E isso está relacionado com o C. Então, olha o mapa como muda aqui, ó.
nós temos o que vai ser somado no final da minha fórmula. Então a minha dica é, fazendo o mapa, você vai perceber que a soma está sendo feita pela essa parte do intervalo da soma. E todo o restante é apenas a condição. Então olha como que a gente vai transformar isso em fórmula, ó. Igual soma, e aí tem o termo C aqui, ó, tá certo? Aí lembrando que o que eu quero somar tá lá no final, ó. Olha como começa a gerar dificuldade. Enquanto no primeiro estava escrito o intervalo da soma, aqui, ó, eu tenho um endereço. Olha como a gente tem uma dificuldade às vezes de avaliar, olhando para a prova, pensando no seu concurso público, que qual é a faixa que vai ser somada, porque eu também tenho uma faixa aqui, ó. Quando você olha para essa parte inicial aqui, ó, eu também tenho uma faixa, só que essa faixa aqui não é a faixa que vai ser somada, é a faixa que indica onde está o critério. Então olha aqui, ó, C, aí vem aqui, ó, faixa do critério e o critério. Por isso que aqui em cima a gente chamou de intervalo do critério e critério. Então somente vai ser somado se esse critério for atendido. Deu para entender? Vamos na próxima tela, me acompanha por favor, você vai observar, se eu vou pedir para o meu amigo aqui me deixar aqui na tela no cantinho, pode deixar aqui bem no cantinho, lá embaixo, porque a gente vai conversando e eu vou mostrando para vocês como que a gente pode avaliar isso. Obrigado, cara. Olha que eu tenho aqui em cima uma tabelinha, ela é bem simples, tá? Onde eu tenho produtos, aí eu tenho aqui estoque e venda. Repara que eu fiz de propósito, tá? Coloquei aqui, ó, caneta e aqui embaixo caneta novamente, ó, dá para perceber? Então eu repeti o produto com o objetivo de fazer uma soma com a condição de que ela seja somada somente se tiver esse produto. Eu não quero somar todos os produtos, eu quero somar só a caneta, deu para entender? Então eu já sei o que eu quero somar este e mais este, para colocar o resultado aqui embaixo, porque somente os dois atendem ao critério de caneta, deu para entender? Então vamos lá, ó. Primeiro, exemplo 1, soma, que é o que eu quero. Onde está a coluna que vai ser somada? Não é a coluna B? Então olha aqui, ó, do B2 até o B6. Lembra do mapinha? Ó, faz o mapa assim, ó. Eu quero somar do B2 até o B6. Só que a condição, que é o critério que a gente está estabelecendo lá no C, é que a caneta seja o resultado que vai proporcionar a soma. E a caneta está na coluna A, dá para perceber, ó? Então, o intervalo do critério é a coluna A2 até B6. E o critério é a palavra caneta. Repara que a palavra caneta está entre aspas, tá? E esse detalhe aqui é extremamente importante. Toda vez que você estiver fazendo uma função, que uma palavra vai ser a condicionante para que aquilo seja resultado, isso tem que estar obrigatoriamente entre aspas. Aspas dupla, hein? Presta atenção, não é aspas simples. Num outro bloco nós conversamos e eu mostrei para vocês que a aspa simples, ela funciona desde que você esteja citando o endereço. Nesse caso eu não estou citando o endereço, eu estou mostrando qual é o critério que precisa ser atendido para que a soma seja feita. Outra coisa, repara que eu também de propósito, no nome do produto aqui em cima, ó, eu coloquei caneta em letra maiúscula. Eu poderia ter colocado com letra minúscula inteiro, ou inteiro com letra maiúscula, ou metade maiúscula, metade minúsculo, isso não faz diferença. Aqui embaixo eu coloquei, ó, de outra forma, mas para ele o que importa é o que está escrito e não de que forma que está escrito, entendeu? Porque o próprio Excel, ele entende pela base do Windows que letras maiúsculas e minúsculas, neste caso, não faz diferença. Então basta que ele leia o que está escrito, tá? Então, na coluna A, entre o A2 e o A6, observa que eu vou fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu dar uma limpada aqui na tela para facilitar. Olha o que está acontecendo, ó. Do A2, que é isso daqui, ó, até o A6, essa é a faixa do critério. E o critério é caneta, que eu já estou visualizando aqui, ó, as duas células que tem caneta. E o intervalo da soma é esse daqui, ó. O que você tem que observar? As duas começam na mesma linha, as duas faixas. E as duas faixas terminam na mesma linha. Portanto, a sua lógica é que as duas faixas têm que ser iguais, elas têm que ter o mesmo tamanho. O ideal é que elas comecem na mesma linha e terminem na mesma linha. Apesar de o Excel permitir, por exemplo, que se eu começar uma na linha 2 e a outra na linha 3, desde que eu termine também numa sequência de uma antes e uma depois,
significa que a mesma quantidade de linhas foi estabelecida. Então ele vai atender perfeitamente, tá? Só que a dificuldade para o nosso trabalho aumenta. Então por isso que eu indico, começa na mesma linha, termina na mesma linha, sempre com a mesma quantidade de linhas, tá certo? Então, ó, estabeleci, eu quero fazer a soma da coluna B na linha 2 até a linha 6, desde que na coluna A seja estabelecido o critério da caneta. Então o resultado é somar o 10, somar o 5, resultado 15. Então eu tenho aí o resultado para que a gente possa estar trabalhando, ok? No exemplo 2, eu mudei a estrutura, tá? Soma, eu continuo indicando que o que vai ser somado está aqui, ó, que é na última parte da fórmula, e a condição aqui, ó, seria da coluna B, linha 2 até a linha 6, só que agora, olha o que eu estou fazendo, ó. Limpei novamente aqui, eu quero somar aqui, ó, da coluna B2 até o B6 e tudo está estabelecido aí, tá? Então eu quero somar o seguinte, tudo que seja maior do que 7. Então, por exemplo, esse vai ser somado, que é o 10. Esse não vai ser somado. Esse não vai ser somado, esse vai ser somado. Esse não vai ser somado. Então eu tenho vários números, sem me preocupar com o nome do produto, mas vários números que estão com a possibilidade de ser somados porque eles atendem à condição de ser maior do que 7. E repara que as duas faixas são iguais, ó, tanto a faixa do critério quanto a faixa da soma. Inclusive, isso gera uma outra coisa, tá? Eu poderia estar fazendo essa fórmula assim, ó, igual, deixa eu ver se vai caber lá, soma C, abre parênteses, B2, dois pontos, B6, ponto e vírgula, aí abre aspas, maior do que 7, fecha aspas. Observa que quando eu concluo a minha função assim, ó, eu não estou colocando a informação que se refere ao intervalo da soma. Mas, como esta informação, que é o intervalo do critério, seria o mesmo do intervalo da soma, o que acontece? Se eu não colocar os dois, o próprio programa, o Excel, ele entende que os dois são os mesmos. Então, ele vai produzir, neste caso, o mesmo resultado deste caso aqui, ó. Ou seja, se eu colocar ou não a função, o nome, o endereço da faixa no final, acaba não fazendo diferença. Já neste outro caso aqui, ó, já não tem jeito, porque a faixa do critério é diferente da faixa da soma. Portanto, eu sou obrigado a colocar as duas, não tem jeito. Lembrando que a soma condicionada, sempre o que vai ser somado vai estar no final. E sempre no início é o critério dessa soma. Deu para você entender? Vamos lá, ó. Seguindo, eu vou agora mudar uma estrutura falando de uma soma condicionada, só que com duas condições. Observa que o C agora se transforma em Cs. Portanto, quando eu estou no plural, eu tenho que inverter, eu tenho que mudar a estrutura da função. Então, olha aqui, eu vou grifar para você, ó. Lembra que o que eu quero fazer é a soma, isso não mudou. Só que olha onde que está o intervalo da soma agora. Lembra que o intervalo da soma na primeira estava lá no final? Quando o intervalo da soma é no plural, isso vem para o começo. Poderia facilitar, né? Mas não está facilitado, a gente vai ter que inverter. Para você lembrar, mapinha mental. Soma condicionada com o C no singular, intervalo da soma está no final. Soma condicionada com o Cs no plural, intervalo da soma vem para o começo, tá certo? Então, ó, quero somar isso daqui, ó. E o resto, isso daqui, ó, intervalo do critério 1, é uma parte que tem que ser atendida. E aí eu posso colocar, ó, mais até 127 dessa faixa aqui, ó, intervalo do critério. Ou seja, o C está no plural, eu posso ir mudando isso, fazendo com que eu tenha vários critérios, só que o resultado somente vai ser apresentado se atender a todos os critérios. Nunca vai poder ser apresentado o resultado se ele não atender a todos. Se eu tiver 3 critérios, tem que atender os 3, senão não apresenta. Se eu tiver 3 e atender 2, não apresenta. Deu para entender? Então, ó, continuando aqui, eu tenho que lembrar soma, que essa é a faixa. Lembra aqui, ó,
que eu estou fazendo um trabalho mais específico, né? Eu vou até colocar na outra tela, porque na outra tela eu tenho uma planilha para que a gente possa ver. Ó, mesma planilhazinha, tá? Só que eu quero fazer uma soma da coluna B2 a B6, que é essa daqui, ó. Essa é a faixa que deve ser somada, certo? Só que aí, ó, eu tenho uma condição que do A2 até o A6 tem que ser caneta. Então, essa faixa tem que atender ao critério da caneta. Então, esse vai ser somado e esse vai ser somado. Mas isso aconteceria se fosse um critério só, porque olha o segundo critério, ó. Na faixa B2 até B6, que é a mesma faixa da soma, ele só vai somar se for maior do que 7. Portanto, olha o que acontece. Na linha 2, eu tenho caneta, que atende o primeiro critério, e tenho o valor 10, que atende o segundo critério. Ok, isso vai ser somado. Esse não vai ser somado porque não atende o primeiro, esse não atende o primeiro, esse não atende o primeiro. São produtos que foram eliminados já direto no primeiro critério, tá? Agora, no segundo critério, caneta, ó. Eu atendi lá na linha 6, mas olha o que tem aqui, ó. Número 5. Portanto, o número 5 não atende o segundo critério e o resultado será apresentado somente pela primeira informação, que é 10. Deu para você entender? Então, nós temos uma situação aqui que eu vou agrupando os critérios para que eles sejam atendidos de maneira única, tá? Ele só vai apresentar se todos os critérios forem atendidos de uma vez só, ok? Eu vou parar por aqui. No nosso próximo bloco a gente vai falar sobre outras funções e cada bloco a gente vai falar de uma função diferente, ok? Muito obrigado, até lá.